Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do curso de Primeiros Socorros à luz da Lei Lucas, voltado para educadores. O que nós vamos aprender neste curso? Nessa primeira aula, nós vamos conhecer o grupo, o projeto integrador da Univesp, como vai funcionar o curso, quais são os direitos das crianças e dos adolescentes, como funciona a Lei Lucas e como abordar os primeiros socorros dentro da sala de aula de uma forma emancipadora, em que o currículo liberte o indivíduo. Bom, quem somos nós? A equipe do trabalho. Nós temos uma equipe de 6 membros que elaboraram todo o curso, que contamos com a Elaine, o Flávio, a Joyce, o Luciano, a Rebeca, e todo o nosso trabalho faz parte do projeto integrador da Univesp, de número 6, que é um projeto semestral em que os alunos aplicam de forma prática os conteúdos aprendidos nas matérias e nas disciplinas. Então, nesse caso, aqui a ideia é formar e elaborar um curso online que tivesse como tema a relação com a proposta, que é utilizar as tecnologias para impulsionar os sujeitos para uma liberdade e uma emancipação através do currículo escolar. Bom, então, como o curso de Primeiros Socorros se integra com a tecnologia e a adoção destas na emancipação dos sujeitos por meio do currículo escolar? A Lei Lucas, ela exige uma capacitação de primeiros socorros, porque, infelizmente, um menino chamado Lucas morreu engasgado numa excursão escolar e a família começou a buscar pelos primeiros socorros em escolas e qualquer espaço que tenham crianças, como o Centro de Recreação Infantis, de forma a proteger crianças do mesmo destino que o menino Lucas teve. Então, as tecnologias digitais tornam possível em larga escala você transmitir esses conhecimentos, porque os profissionais da educação podem acessar os conteúdos atualizados e multiplicar esses saberes nas suas salas de aula. Outra forma pela qual o curso pode se integrar à emancipação dos sujeitos com tecnologias é a própria integração interdisciplinar no currículo escolar. O que isso quer dizer? É possível abordar o tema dos primeiros socorros nas disciplinas curriculares dos alunos, como ciências, porque nós podemos falar de saúde, corpo humano, cuidados, e em educação física, por exemplo, na prevenção de acidentes. Também é possível mostrar que o currículo da escola, isto é, o ensino de corpo humano, ele é mais do que só um conhecimento acadêmico, mas sim que ele promove uma empatia, uma cidadania, um cuidado com o outro, como, por exemplo, saber o que fazer numa situação de primeiros socorros. Então, através do curso, os professores e educadores e profissionais de educação no geral seriam orientados de formas para como transmitir esse conhecimento aos alunos de maneira segura e eficiente também, utilizando, claro, tecnologias digitais. De que forma será estruturado o nosso curso? O nosso curso terá 9 módulos, que estão aqui na tela, mas vocês também terão acesso ao longo do curso. E o que tem dentro desses módulos? Dentro dos módulos, nós teremos uma videoaula, teremos a disponibilização do material de apoio, que são os slides que foram elaborados, teremos conteúdos extras para leitura, teremos sugestões de aplicativos para serem baixados e teremos, claro, propostas educacionais. E o que fazer se algum responsável legal se opor às atividades do curso? Eles podem achar que é uma exposição precoce das crianças a situações de risco. Então, eles podem argumentar com os profissionais da educação que meus filhos não deveriam ver esse conteúdo de primeiros socorros, porque, veja, esse curso é direcionado aos professores e aos profissionais da educação. Eles têm que saber realizar as manobras de primeiros socorros. Mas também é muito importante que esse conteúdo seja transmitido para os alunos de uma maneira adequada. E quem melhor para fazer isso do que um profissional da educação, não é? Mas, no momento que nós formos realizar essa transmissão de conteúdo, é possível que os responsáveis se oponham. E quais serão as oposições possíveis? Achar que as crianças são muito pequenas para saberem que esse tipo de acidente acontece. Por exemplo, a imagem de uma fratura vai traumatizar a criança. Ou a argumentação de que está ocorrendo a substituição do papel da família. Não, a criação do meu filho, o que ele tem que fazer quando alguém se machuca na frente dele é uma questão minha, particular, da minha família. Questionamentos ideológicos ou morais. Alegar que a escola está invadindo os cuidados do corpo com a saúde, ou dizer que não cabe no currículo escolar essa questão. E a preocupação legal ou de segurança, medo dos filhos praticarem as manobras
com os colegas sem supervisão, fazer errado, causar um acidente sério, prejudicar o colega e acabar tendo uma responsabilidade legal sobre os pais. E o que responder nessas situações? Bom, é sempre importante reforçar que a escola não substitui a família, mas eles são complementares na sua função. Esclarecer que os primeiros socorros não são uma ideologia, são vitais para salvar vidas. Auxiliar os responsáveis a compreenderem que tais conhecimentos protegem e não assustam as crianças. Porque é melhor que, numa situação de acidente, ela saiba o que está acontecendo do que ela ser pega de surpresa, sendo que é a primeira vez que ela sabe, que ela descobre que aquela situação acontece diante dela. Sobre reiterar também que não se ensinará procedimentos médicos complexos, mas sim noções básicas, como, por exemplo, chamar a emergência, quais são os contatos de emergência, o que não fazer e não colocar o colega em risco. Então a gente não vai estimular em momento nenhum a execução de procedimentos perigosos. E por que ensinar primeiros socorros na escola para os profissionais da educação? O ECA prevê que as crianças tenham proteção, inclusive à saúde e à segurança. E nesse sentido, temos aqui os artigos da letra da lei. Portanto, como as crianças passam um longo período do dia na escola, é importante que os profissionais da educação, os professores, os auxiliares de classe, os profissionais do quadro de apoio, saibam executar as manobras de primeiros socorros para proteger essas crianças. Por que ensinar primeiros socorros na escola para os alunos? Bom, não só se limitar a ensinar como agir numa emergência, mas também um olhar humano sobre o colega e o que fazer numa emergência. Como ajudar? É reconhecer e valorizar as diferenças. Por exemplo, ao compreender os conceitos do que é uma epilepsia, ou o que é um desmaio por crise de diabetes, uma queda glicêmica. Então, é compreender também a empatia de como funciona o corpo do colega, é entender que se essa pessoa, porque ela tem uma condição diferente da minha, precisar de ajuda, é legal eu saber ajudá-la. Diálogo respeitoso entre as atividades colaborativas digitais. É entender como é o seu tempo com o colega. É a consciência sustentável, a inserção crítica. É a formação atualizada de sujeitos produtores de tecnologias que saibam onde encontrar as informações corretas, que não caiam nas chamadas fake news, que não se coloquem em risco ou coloquem outros em riscos ao consumirem conteúdos em que eles não compreendem, eles acreditam que só porque tá na internet é verdade, que eles tenham essa consciência de como funcionam os primeiros socorros básicos e por que é que este vídeo aqui não é seguro. Ou, por exemplo, quando tem uma trend na internet, por que é que tomar essa medida para ganhar likes não é seguro para mim ou para os meus colegas ao meu redor? E claro, por que ensinar primeiros socorros para qualquer público? Porque os primeiros socorros salvam vidas. A diferença entre uma pessoa que recebeu um pequeno auxílio antes do socorro chegar e uma que não recebeu auxílio algum pode ser ou uma recuperação mais rápida ou menos sequelas após o incidente ou até mesmo uma questão de vida ou morte. Então, por exemplo, qualquer pessoa que tem uma convulsão, se ela for atendida da forma correta no primeiro momento, você reduz os riscos dela bater a cabeça, dela se machucar, dela lesionar outra parte do corpo. Ou se for um caso de uma hemorragia, se você souber o procedimento certo a ser feito, é que é realmente uma questão de salvar vidas. Aqui a gente aborda um pouquinho o histórico da Lei Lucas, mas como vocês terão acesso aos slides, isso pode ser lido depois, porque nós já abordamos ligeiramente no início da aula. E aqui está a atividade avaliativa. Eu montei um formulário no Google Forms que está disponível aqui no REA, o Sistema de Curso da Univesp, para que, após assistir a aula, você responda o questionário e veja se absorveu bem os conteúdos da aula. As referências que foram utilizadas para a elaboração da aula. E aqui é a minha sugestão de como repassar esse conhecimento. E como repassar esse conteúdo? Aqui estruturamos uma sugestão de atividade para ser feita com os alunos, que é a elaboração de um podcast de 5 minutos. Então eles precisam montar o roteiro, eles precisam gravar no máximo 5 minutos de áudio, em que eles expliquem qual a importância dos primeiros socorros, desenvolvendo a empatia e, por exemplo, a importância de ajudar o outro, não importando a religião, a raça, o gênero, a classe social,
e também entendendo que existem pessoas com condições diferentes e que saber ajudá-las é uma coisa excelente, melhora todo o convívio social. Então, além de desenvolver estudantes que entendam qual a importância dos primeiros socorros nesse caso e entendam seu papel na cidadania de ajudar o próximo, também ajudá-los a desenvolver o conhecimento de ferramentas digitais. Como funciona um podcast? Como se elabora um roteiro? Como se faz uma gravação? Como se faz uma edição? Essas são as habilidades que serão úteis e que vão engajar também o conhecimento. Porque não basta só o estudante pesquisar. Ele também terá todo um trabalho com tecnologia que vai aumentar o interesse dele. O objetivo é que os alunos pesquisem, comuniquem informações relevantes, façam a produção textual, tanto escrita no roteiro quanto verbal no podcast, que eles apliquem a pesquisa da importância dos primeiros socorros de forma tecnológica e sempre com muita empatia pelos outros, entendendo a valorização da vida. Agora, sugestão de conteúdos extras para todos que estão assistindo a aula seria a leitura de 2 artigos e assistir o vídeo sobre a Lei Lucas na TV Senado, bem como, vamos deixar o link aqui embaixo, fazer o download do aplicativo da Cruz Vermelha de Primeiros Socorros. É um aplicativo bem interessante que traz algumas orientações do que fazer em algumas situações. Muito obrigada por assistirem e até a próxima aula.